Muito bem, agora retornando ao Dalgala Ronda, a gente vai falar sobre as alterações psicopatológicas da afetividade. Então, a gente falou das diversas nomenclaturas e conceitos dentro da ideia da afetividade, trouxe alguns elementos adicionais que na atualidade é importante a gente saber em relação às emoções, e agora a gente entra na parte da psicopatologia. Distimia em psicopatologia é o termo que designa a alteração básica do humor, tanto no sentido da inibição quanto no sentido de exaltação. Não sei para que eles fazem isso, né? Por quê? Porque lá no DSM, distimia é um transtorno mental, como se fosse uma depressão mais leve, mais estável, com duração mínima de 2 anos de sintomas. Mas na psicopatologia, não no DSM, manual classificatório, distimia é quando tem uma alteração para mais ou para menos da afetividade. Então ele vai falar distimia hipotímica e melancolia, equivaleria a depressão. Então hipo menos distimia, alteração na afetividade. Então, uma alteração na afetividade para menos é a distimia hipotímica. Uma alteração na afetividade para mais é a distimia hipertímica, expansiva ou eufórica, que é um estado de elação, exaltação patológica do humor, sensação subjetiva de grandeza e de poder. Então aí a gente teria o equivalente aos quadros de mania ou hipomania, mas dentro da psicopatologia o nome seria distimia hipertímica. Disforia é uma alteração da afetividade, ou seja, uma distimia acompanhada de uma tonalidade afetiva desagradável, mal-humorada, com forte componente de irritação, amargura, desgosto ou agressividade. Então, quando a gente usa em psicopatologia o termo disforia, seria mais ou menos como se eu tivesse um humor rebaixado, uma tristeza associada com um nível de irritabilidade, um pouco de angústia. É meio que uma misturinha aí dessas emoções desagradáveis. Puerilidade, alteração do humor que se caracteriza pelo aspecto infantil, simplório, regredido. O indivíduo ri ou chora por motivos banais. Sua vida afetiva é superficial, sem afetos profundos, consistentes e duradouros. Ocorre em alguns pacientes com esquizofrenia, em indivíduos com déficit intelectual, em algumas pessoas com transtorno da personalidade histriônica. Então, a puerilidade, grosso modo, a gente poderia dizer assim, é aquela pessoa que, embora seja adulta, a reação dela, os comportamentos dela equivalem aos de uma criança. A gente poderia dizer assim, uma inocência, ela carece de malícia, ela tem dificuldade de entender coisas com duplo sentido, e até por esse motivo elas precisam de proteção e de supervisão, porque alguém pode se aproveitar disso e fazer algum tipo de mal. Então, quando a gente usa o termo puerilidade, essa resposta afetiva, ela tem uma incongruência com os estímulos do ambiente e carece dessa leitura mais fiel do que realmente está acontecendo. Por isso que é bem típico da deficiência intelectual, da esquizofrenia, que acaba tendo um rebaixamento intelectual também nos quadros crônicos de longo prazo, e no transtorno de personalidade histriônica, porque a pessoa ela acaba nessa tentativa de ser o centro das atenções, às vezes ela erra a mão, às vezes ela exagera, e aí é o famoso fazer papel de bobo. Irritabilidade patológica. Há uma hiperreatividade desagradável, hostil e eventualmente agressiva a estímulos, mesmo leves, no meio exterior.
Então, a gente pode ver a irritabilidade patológica no transtorno explosivo intermitente. A pessoa tem uma resposta agressiva muito exacerbada, que não condiz com o gatilho ou com a situação, que carece de um autocontrole em relação ao comportamento agressivo. A gente também pode ver irritabilidade patológica dentro do quadro de mania, que ao invés de euforia, a pessoa pode apresentar irritação. Também no transtorno disruptivo da desregulação de humor, que é um transtorno mental recente, que aparece nessa nova versão do DSM. Então, assim, irritar-se é natural, é normal, mas com que frequência, com que intensidade, que comportamentos vêm associados com essa irritação? Aí talvez possa ser uma irritabilidade patológica. Catatimia. A importante influência que a vida afetiva, sobretudo o estado de humor, mas também as emoções, os sentimentos e as paixões, exerce constantemente sobre as demais funções psíquicas. A atenção é captada, dirigida, desviada ou concentrada em função do valor afetivo de determinado estímulo. A vivência do tempo oscila segundo o colorido afetivo do estado emocional no qual estamos. Então lembra, né, quando a gente falou da vivência de tempo e espaço, se eu tô ansiosa, mas gente, esse tempo não passa nunca, né? Então, por exemplo, agora a gente tá naquele momento de contagem regressiva para as férias, parece que falta uma eternidade, porque a gente já tá indo pro fim do semestre, a gente já tá cansado, então essa percepção subjetiva do tempo é de que é moroso. Mas quando chegar as nossas férias, a percepção vai ser tipo, já acabou, mas passou tão rápido. Então a catatimia, esse colorido, essa importância que os afetos, né, têm no nosso dia a dia. A memória é altamente detalhada ou muito pobre, dependendo do significado afetivo dos eventos ocorridos. Então, uma coisa que para mim foi muito boa, muito esperada, muito prazerosa, eu posso contar nos mínimos detalhes, porque eu estava com toda a minha atenção ali. Talvez um outro evento nem tenha se fixado na memória se não tivesse um componente emocional, afetivo importante. A senspercepção pode se alterar em função de estados afetivos intensos, desencadeando inclusive alucinações em pessoas com psicoses. Então vamos imaginar uma pessoa, por exemplo, um adolescente que não costumava ficar sozinho em casa. E aí é uma das primeiras vezes que está sozinho em casa. O que ele pode acontecer com a senspercepção? Identificar com maior frequência estímulos ameaçadores. Um barulho já interpreta como sendo um ladrão, como estando alguém invadindo a casa, uma sombra de uma planta ou de uma árvore pode ser interpretada como um animal ou como uma pessoa. Então, o meu estado afetivo, ele pode fomentar uma distorção na minha percepção. Uma pessoa que é ansiosa ou que já teve ataques de pânico, ela vai ter uma senspercepção aumentada em relação a estímulos, a reações fisiológicas do próprio corpo. Então, isso vai envolver a ideia de catatimia, né? O quanto que as minhas decisões, aquilo que eu penso, aquilo que eu percebo do ambiente, o quanto que tudo isso é influenciado pelo meu estado emocional. E finalmente, nossos pensamentos e decisões tendem a seguir os imperativos de emoções e sentimentos, sejam eles conscientes ou não conscientes. Então, lá em processos psicológicos básicos, a gente tinha a teoria da decisão racional, que, se não me falha a memória, foi proposta pelo Daniel Kahneman, que seria a ideia de que, eu posso ter confundido, tá? Mas mais ou menos pelo que eu me lembrei isso, que é a ideia de que nós somos seres racionais e que o nosso processo de tomada de decisão poderia ser completamente racional.
E hoje as pesquisas já revelam que não, que a nossa resolução de problemas, nosso julgamento e tomada de decisão são amplamente influenciados pelo nosso estado emocional, que também vai entrar dentro desse escopo dessa ideia da catatimia. Como nós estamos falando em psicopatologia da afetividade, um marcador muito importante refere-se à ansiedade. E a ansiedade ela vai trazer dimensões mentais, cognitivas e somáticas. Então, Dalgalarronda ele vai trazer aqui, nessa primeira coluna, sintomas mentais, manifestações psíquicas da ansiedade. Uma sensação de inquietação interna, um medo difuso e impreciso. A pessoa ela não consegue dizer do que ela tá com medo, é uma sensação de que algo ruim vai acontecer, o que muitas pessoas podem interpretar como clarividência, que é aquela sensação de poder prever o futuro, ou de que um sonho, ou de que um pensamento ou uma imagem são preditoras do futuro. Mas se eu for pensar num indivíduo ansioso, a quantidade de pensamentos, imagens mentais e sonhos que ela tem com conteúdos catastróficos, negativos, congruentes com o tema da ansiedade, é enorme. Então é claro que em algum momento uma dessas previsões pode se concretizar. Mas assim, em tese, o ansioso, ele parte da premissa de que se eu estiver preparado para o pior, quando o pior acontecer, não vai ser tão ruim ou doloroso. Só que aí ele deixa de viver o presente, ele deixa de relaxar quando ele poderia relaxar e de aproveitar quando ele poderia aproveitar. Por esse motivo, técnicas de mindfulness têm sido cada vez mais usadas para quadros de ansiedade, porque eu estou tão preocupada, me precavendo com desfechos negativos, que então eu preciso aprender a colocar minha atenção no momento presente. Então, mindfulness tem sido amplamente utilizado para quadros de ansiedade. Uma apreensão desagradável, uma sensação de opressão e desconforto, preocupações exageradas. O nome já fala pré-antecipação, ocupação. Eu me ocupo com antecedência, eu ocupo a minha mente, os meus pensamentos, quando não aconteceu ainda. Aline, mas qual o limiar entre ser precavido num sentido positivo e ser precavido de forma exagerada? Lá no vídeo que eu falo de transtorno de ansiedade generalizada, que é conteúdo de psicopatologia 2, eu falo das características das preocupações úteis e das preocupações não úteis. Então vale a pena dar uma olhada. Insegurança, irritabilidade, dificuldade para se concentrar, porque é como se aquele pensamento, aquilo que se relaciona ao meu objeto de ansiedade, puxasse a minha atenção. Então eu não consigo focar em outra coisa que não me precaver de uma possível e iminente catástrofe. Insônia, porque aí eu deito para dormir, eu fico pensando, ou no problema, ou na resolução do problema, ou em como me antecipar ao problema. E a gente vai ver termos populares. Eu sinto um nervoso, um nervosismo, é uma agonia, uma coisa ruim na cabeça. Então a gente tem que ver também que outros termos regionais podem ser usados para descrever essas manifestações psíquicas da ansiedade. Sintomas físicos, manifestações somáticas da ansiedade. Essas são claríssimas, são as primeiras que a pessoa se dá conta. Os pensamentos, essas questões mais cognitivas, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho para detectar, mas os sintomas físicos são os primeiros que a pessoa relata. Taquicardia, palpitações, opressão torácica. Então, o coração dispara.
Desconforto respiratório, parece que a respiração não chega, parece que aquilo que eu respiro, o ar que entra, não está suficiente. E aí, em tempos de Covid, é cruel. Por quê? Será que o que eu estou sentindo é ansiedade ou é de fato sintoma da Covid, né? E aí, nesse sentido, a gente tem alguns aparelhos e alguns smartwatches, relógios inteligentes, que monitoram o nível de oxigênio. Claro que para o ansioso, tipo, eu não tenho diagnóstico de Covid, mas me falta o ar. Talvez a monitorização do nível de oxigênio possa servir como algo que a gente chama de reasseguramento, ou seja, aumenta o meu nível de ansiedade, eu tenho reações fisiológicas da ansiedade, eu tenho pensamento de que algo ruim está acontecendo, eu me contaminei de Covid, eu vou lá e meço o oxigênio e tá ótimo. Ufa! Mais tarde ou no outro dia. Então, também, claro que o oxímetro, os outros sintomas, isso tudo pode ajudar, mas no ansioso muitas vezes serve mais para o reasseguramento, que tem um efeito de curto prazo, ou seja, eu meço o nível de oxigênio, eu me acalmo, daqui a pouco a minha ansiedade sobe de novo. Então, no médio e longo prazo, o reasseguramento não é uma boa estratégia de manejo da ansiedade. Sudorese geralmente fria, parestesias como formigamentos, agulhadas que não obedecem à distribuição anatômica de uma neuropatia. Então, assim, aquela sensação de que o braço, a perna está formigando. Tensão muscular, dificuldade para relaxar. Então, daqui a pouco a pessoa vê, né, especialmente agora que a gente fica muito tempo no computador, e aí a gente fica assim, né? Então, quando vai ver, essa região tá toda tensa. Uma forma de intervenção que a gente tem é o escaneamento corporal, que é uma técnica de mindfulness, que a gente vai ponto a ponto do nosso corpo, colocando a nossa atenção e identificando potenciais pontos de tensão, como também o relaxamento muscular progressivo, que consiste em contrair grupos musculares, face, mãos, braços, pernas, pés, ombros, enfim, contrai e solta, contrai e solta. E demora muito tempo para a gente fazer, porque eu vou por grupos musculares. Mas, de fato, num quadro de ansiedade é muito comum a pessoa relatar, então, essa tensão muscular, né? Às vezes vai dirigir, tá assim, quando vê, relaxa. Dores musculares, óbvio, né? Porque se eu fico tenso, o meu músculo vai ter uma resposta. Dor de cabeça e precordialgia, algum tipo de dor, né? Algia é dor. Então, é natural que às vezes a gente fala da dor de cabeça tensional, né? A gente está preocupado, a gente faz isso, gente, olha as rugas, né? Brincadeiras à parte, a dor de cabeça tensional, ela precisa ser diferenciada, por exemplo, da enxaqueca. Então, quando você com frequência percebe dores de cabeça, é importante você fazer um automonitoramento dessa dor, porque o médico vai te perguntar, né? Por exemplo, é dos dois lados da cabeça ou é de um lado só? Onde geralmente que dói? Coloca a mão para mim no lugar que a sua cabeça dói. Tem náusea associada, um mal-estar estomacal, uma ânsia de vômito, né? Um mal-estar. Tem sensibilidade à luz, tem sensibilidade a barulhos. Então são perguntas que o profissional vai fazer para diferenciar de uma dor de cabeça tensional de uma enxaqueca. Tontura, tremedeira, secura da boca, palidez, acessos de calor, epigastralgias, náuseas, diarreias. Então todo o trato gastrointestinal vai sofrer
uma influência, a pessoa pode apresentar diarreia, náuseas. Em termos populares, eu sinto uma gastura, um repuxamento dos nervos. Então, é importante a gente ter essa diferenciação. Tem um inventário, que é o inventário Beck de ansiedade. A última vez que eu vi, ele estava passando por reavaliação pelo SATEPS, mas é um inventário que ele traz muito mais sintomas somáticos. Ele dá pouca luz, pouco destaque para as manifestações psíquicas da ansiedade. Angústia relaciona-se diretamente à percepção de um aperto no peito e na garganta, compressão, sufocamento. Ela está mais relacionada ao passado. É um tipo de vivência mais pesada. Eu tô com uma angústia. A angústia é meio que algo ruim aconteceu ou tá para acontecer, eu não tô bem, mas eu não sou bem certo escrever isso. O medo, caracterizado por referir-se a um objeto mais ou menos preciso, diferencia-se da ansiedade e da angústia, que não se referem a objetos precisos. O medo é quase sempre medo de algo. Então, invariavelmente, a gente acaba falando dos transtornos de ansiedade, por exemplo, fobia específica, né? É um medo intenso e exacerbado de algo, de animais, de injeção, sangue, desastres naturais e assim por diante, né? E os demais transtornos de ansiedade, a gente tinha antigamente uma categoria chamada transtornos de ansiedade. Ainda temos, né, mas alguns transtornos saíram dessa categoria. Psicopatologia 2, né? Mas, enfim, a gente teria, por exemplo, a transtorno de ansiedade social, que é o medo da avaliação que as pessoas vão fazer de mim. O transtorno de pânico, que é a ansiedade referente a ter ataques de pânico e as consequências desse novo ataque, e assim por diante. Então, o medo, a emoção medo, a gente já falou lá atrás, que é uma emoção que está na base da preservação da vida, da integridade física, que nos alerta quanto a perigos em potencial. E a ansiedade, que vai trazer esses sintomas fisiológicos, esses componentes somáticos, e que aí sim a gente vai perceber nos transtornos mentais. Já adiantei a fobia, né? São medos determinados psicopatologicamente, desproporcionais e incompatíveis com as possibilidades de perigo real oferecidas pelos desencadeantes, chamados de objetos ou situações fóbicas. Então, por exemplo, a pessoa tem fobia de animal ou de inseto. Eu já presenciei muitas cenas de pessoas expressando fobia. Por exemplo, entrar uma borboleta dentro da sala de aula e aí a pessoa subir na carteira e daí sair da sala correndo e gritando por conta que uma borboleta se aproximou. Fobia de galinha, então tá caminhando na rua com a pessoa, apareceu uma galinha, ai meu Deus, uma galinha, né? Fobia de pombo, fobia de cachorro, fobia de gato, e aí assim, por exemplo, um cachorrinho pequeno, fofinho, que não morde. Então assim, nas fobias, na grande maioria das vezes, a pessoa sabe que aquilo não oferece perigo real. Tipo, fobia de cachorro. O meu medo não é que seja um pitbull que vai vir me morder, me estraçalhar e comer minha mão, por exemplo. É um medo irracional, é do tipo, se ele chegar perto de mim e me cheirar, eu já congelo. Então, é desproporcional em relação ao perigo real e geralmente a pessoa tem consciência que é desproporcional, mas ela não consegue lidar com o estímulo. Infelizmente, o tratamento para fobia é exposição, né? Não tem outro. Então, gera muito sofrimento e o indivíduo ele vai avaliar o impacto que a fobia tem na vida dele, o quanto ele consegue gerenciar e manejar a vida dele com a fobia,
qual seria a importância de manejar essa fobia, porque não vai ser fácil. Basicamente, o tratamento é fazer uma hierarquia de exposição, né? Então, como se fosse uma escadinha, colocando do elemento que gera menos medo, mas gerando algum nível de intensidade, de resposta de ansiedade, até o elemento mais estarrecedor, e aí gradativamente vai se fazendo essa exposição. Não tem jeito, né? Só que é extremamente desconfortável e tem a técnica de inundação, né? Que tem resultados super eficazes, mas a pessoa tem que estar extremamente motivada para fazer essa intervenção, que aí na inundação você vai no objeto fóbico nível HART e fica lá até a ansiedade baixar. Haja coragem, né? Pânico são crises agudas e intensas de ansiedade, acompanhadas por medo intenso de morrer ou de perder o controle e de acentuada descarga autonômica, taquicardia, sudorese. As crises se caracterizam pelo início abrupto de uma sensação de grande perigo e desejo de fugir ou escapar da situação. Na base da crise de pânico estaria o sentimento primário de desamparo. Então, não é tema dessa disciplina, mas eu vou só dar uma pincelada, que a gente tem o ataque de pânico e o transtorno do pânico. No transtorno do pânico, a gente tem uma ou mais crises, ataques de pânico, seguidos por essa apreensão das consequências do ataque e apreensão quanto a ter um novo ataque. Isso é o que caracteriza o transtorno do pânico. O ataque de pânico, ele pode ser algo isolado. No momento da minha vida eu tive uma crise e é isso, nunca mais tive. Por exemplo, antes da minha banca de TCC, antes da minha banca de defesa de mestrado ou doutorado, antes de uma entrevista de emprego, ao saber ou enquanto aguardo o resultado de uma cirurgia de um familiar próximo, enfim. Então eu posso ter ataques de pânico que são pontos isolados, ou eu posso ter um ataque de pânico dentro de cada transtorno de ansiedade. Então, por exemplo, na fobia específica, eu tenho uma fobia específica de animal, especialmente cachorro. Chega um cachorro perto de mim, eu tenho um ataque de pânico. Pode acontecer. Ansiedade de desempenho. Pode estar relacionado, pode ser uma característica dentro do transtorno de ansiedade social, ou não necessariamente dentro deste transtorno. Reação de ansiedade associada a temores em relação à execução de uma tarefa, a possibilidade de ser avaliado criticamente por pessoas importantes ou significativas. É frequente na fobia social e na vida cotidiana. Um belo exemplo são esses vídeos que eu gravo. Se eu tenho uma ansiedade de desempenho, eu vou postar o vídeo e eu vou ficar extremamente ansiosa e preocupada com a repercussão do vídeo. Quem vai ver esse vídeo? O que vão pensar de mim? Que críticas vão fazer em relação ao conteúdo, ao tom de voz e etc, né? Então, sempre que eu tenho uma situação em que eu posso ser avaliada pelos outros, e cá entre nós todo o tempo, né? Com a internet, com as redes sociais. Ontem mesmo eu vi uma reportagem falando que aquele humorista Whindersson, junto com a noiva, perderam um bebê que nasceu extremamente prematuro, e se falando dos haters, né, que atacaram a ex-esposa dele e ele mesmo. Então, quer dizer, estar vivo hoje é poder ser alvo de críticas, e nesse ambiente de redes sociais, onde o anonimato muitas vezes é garantido, as pessoas elas se sentem muito acuadas. Eu vejo, por exemplo, colegas que comentam comigo a ansiedade
Porque a gente sabe que boa parte do movimento de quem trabalha com clínica particular vem das redes sociais também, né? E aí eu preciso ter uma rede social, eu preciso fazer postagens, tem que ser um conteúdo relevante, tem que ser bem pensado, o que vão pensar de mim. Então eu vejo assim, dentro dos profissionais da área da psicologia, essa ansiedade de desempenho, né? Então quer dizer, o que vão pensar de mim, como vão me julgar ou me criticar. E aí, claro, na base disso tem uma questão de ser aceito, de se sentir importante, de se sentir capaz ou competente, de não fazer papel de ridículo. Então, assim, a ansiedade de desempenho, até certa medida, ela é positiva. A gente costuma dizer que a ansiedade, ela é um componente importante. A gente fala da curva em U, né? O invertido. Quer dizer, eu preciso de um nível mínimo de ansiedade e até certo ponto, num nível ótimo, que seria lá na curva de cima, né, do U, eu vou ter o meu desempenho máximo. Então, vamos pensar, eu tenho uma apresentação para fazer. Poxa, eu tô preocupado com o que vão pensar de mim, eu tô preocupado com a nota que eu vou tirar, eu preciso de nota para passar. Então eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou ensaiar, enfim. Então nesse aspecto, ok, né? Eu tô me preparando para algo que é importante. Dicas, vai defender mestrado e doutorado? Sim. Perguntas serão feitas, a banca tá ali para isso, né? E até quando eu participo de bancas, eu digo, olha, a minha obrigação aqui é naturalmente falar coisas que seu trabalho pode ser melhorado, porque senão não faria o menor sentido eu estar aqui, né? Então chegar e só elogiar, tá lindo, tá maravilhoso, parabéns, não precisaria de eu ler, né? Então, a gente entende a ansiedade de desempenho. O problema é quando a curva do U invertido começa a descer. E aí essa ansiedade de desempenho me faz procrastinar, que é adiar fazer uma tarefa, é quando eu desisto, né? Eu já vi casos de alunos que decidiram reprovar em uma disciplina por não conseguir apresentar um trabalho. Você vai reprovar, vai lá e lê, faz um script, só lê. Não, professora, eu não consigo, eu prefiro reprovar, né? Então, fechando, né? Ansiedade de desempenho é algo que é natural, porque naturalmente nós buscamos nos sentir aceitos, competentes e capazes, mas ela pode passar de um limite e ser prejudicial para o indivíduo. Ansiedade antecipatória é uma ansiedade vivenciada antes da ocorrência de uma situação estressante, experimentada na imaginação do indivíduo, que fica remoendo como será a sua futura situação desconfortável, também muito presente na ansiedade social. Então imagina que você está namorando há pouco tempo e que você vai conhecer o seu sogro e a sua sogra. E você tem transtorno de ansiedade social. Eles não vão gostar de mim, eu vou falar uma bobagem, eu não vou nem saber o que comer e como comer, que talher que eu uso, qual a sequência de talheres. Se eu comer demais, vão falar que eu como demais, se eu comer de menos, vão dizer que eu não gostei da comida, mas eu fico ansioso e aí eu perco a fome, nada desce, eu posso vomitar, então é melhor eu não comer muito. Ou seja, há um sofrimento desnecessário, a gente sofre por antecipação, né? E aí eu lembrei que as crianças têm muito isso, mas não no nível patológico, né? Elas estão aprendendo a tolerar a frustração, elas estão com controle inibitório, que é de córtex pré-frontal, ainda se consolidando, né? Então as crianças têm hora que elas são irritantes numa ansiedade normal, né? Então eu me lembro muito do burrinho do Shrek, que é aplicável a qualquer criança numa viagem. Já chegou? Tá chegando? Falta muito? Já chegamos? Falta muito? Oh God!
Eu lembro uma vez o meu sobrinho, a gente nem tinha saído da cidade, a gente estava viajando juntos para a praia, e aí nem saiu da cidade, eram uns 1.000 quilômetros até a praia, e ele disse, tá chegando? Não, vai demorar horas, né? Então, mas isso nas crianças é normal, como eu falei, o controle inibitório ainda está se desenvolvendo. Apatia, diminuição da excitabilidade emocional. Os pacientes se queixam de não poder sentir nem alegria, nem tristeza, nem raiva, nem nada. Apatia é aquela falta de resposta. Parece que o mundo está acontecendo, mas não me afeta. Coisas boas, legal. Coisas ruins, que coisa, né? Mas não me afeta, não me traz uma resposta impactante. A perda da motivação emocional para buscar e alcançar objetivos desejados. Então a pessoa ela não tem, eu costumo brincar, aquele sangue nos olhos, aquela vontade, aquela gana, eu quero, eu vou conseguir, é tipo, tão difícil, não sei, não vale a pena. Trata-se de um estado afetivo próprio dos quadros depressivos. Então, na depressão, a gente vê muito caracteristicamente a apatia, né? Tanto que a gente vai ver isso lá na inteligência, mas a pessoa com depressão, ela pode ter um desempenho ruim na avaliação da inteligência justamente por conta da apatia. Porque assim, eu lembrei da avaliação que a gente preenche todo ano, né? Tipo assim, a gente tem um mínimo que tem que preencher de pontos para progredir na carreira. E muitos professores preenchem até chegar na pontuação mínima e depois param de preencher, né? Porque se eu faço 200, 500 ou 1.000 não faz muita diferença, o importante é preencher o mínimo, mesmo que se ele ganhasse mais pontos, digamos assim, né? Mas o estado depressivo seria isso, para que eu vou estudar, batalhar, acordar cedo, tipo, se a vida é isso, né? Então isso que a gente vê na apatia. Está presente também na esquizofrenia, na doença de Parkinson e na demência de Alzheimer. Tanto que o quadro inicial do Alzheimer, ele pode ter um diagnóstico diferencial com a depressão bem difícil de ser feito. Às vezes a pessoa ela vai apresentando pequeninos lapsos de memória, mas parece que se configura melhor como um quadro depressivo. Então, o diagnóstico diferencial é fundamental, porque quanto mais precoce é o diagnóstico, mais efetiva é a intervenção. Anedonia é a incapacidade total ou parcial de obter e sentir prazer com determinadas atividades e experiências da vida. É um sintoma central das síndromes depressivas, podendo ocorrer também na esquizofrenia, nos transtornos de personalidade. A anedonia, então, é a falta de prazer. Então, por exemplo, eu gostava de reunir com os amigos, ir para um boteco, fazer almoço em casa e chamar pessoas. Puxa, mas no final das contas todo mundo vem, come, depois vai embora. Ir pra baile, aquela barulheira, aquela musicaiada. Não, então assim, a gente vê que coisas que o indivíduo gostava, que ele sentia prazer, já não eliciam prazer, tá? Então, A de negação, prefixo A de negação, anedonia, ele não sente prazer. A apatia, incapacidade de sentir afetos, né? Então, apático, coisas boas ou ruins acontecem e a minha resposta emocional é praticamente nula. Anedonia, incapacidade de sentir prazer. São fenômenos muito próximos que ocorrem na maioria das vezes de forma simultânea. Então, a gente viu que a anedonia, ela pode estar presente na
predominantemente a anedonia e a apatia em quadros depressivos, extremamente característico de quadros depressivos, tanto que essa incapacidade de sentir prazer em ações que antes eram tidas como prazerosas é um dos critérios da depressão, né? Em quadros como esquizofrenia, início de quadros demenciais. Indiferença afetiva e bela indiferença. Trata-se de certa frieza afetiva incompreensível diante dos sintomas que o paciente apresenta. Por exemplo, paralisia psicogênica das pernas, somatizações, perdas psicogênicas da voz, da visão. Uma frieza e uma indiferença que parecem indicar que, no fundo, de forma inconsciente, o paciente sabe que seus sintomas são psicogênicos e potencialmente reversíveis. Particularmente é um quadro que eu só vi na literatura, eu nunca tive um caso desses que eu supervisionei ou que eu tenha atendido com sintoma como esse, mas a literatura revela, por exemplo, que a pessoa pode ficar cega, né, deixar de enxergar do dia para a noite, isso seria desesperador, penso eu, e a pessoa tipo, eu não tô enxergando, e não tem uma resposta desesperadora, tipo, normal, não acordei não enxergando, né? Ou ela vai andar e ela não tem força nas pernas e ela não consegue andar, tipo, poxa, não tô andando, né? Não teria uma resposta emocional, afetiva condizente com o quadro que ela apresenta. Então, essa discussão de que no fundo a pessoa sabe que é emocional, que é psicológico e daqui a pouco isso vai ser revertido. Labilidade afetiva e incontinência afetiva. São os estados nos quais ocorrem mudanças súbitas e imotivadas de humor, sentimentos ou emoções. Na labilidade afetiva, o indivíduo oscila de forma abrupta, rápida e inesperada de um estado afetivo para outro. Então, a labilidade afetiva é muito comum, é muito típica do transtorno de personalidade borderline, ou seja, o indivíduo ele oscila muito rápido de um estado emocional neutro para alegria, para irritabilidade, para fúria, para choro. Então pode ocorrer essas oscilações rápidas. Num quadro de episódio depressivo, maníaco ou hipomaníaco do tipo misto, talvez isso possa acontecer também, porque aí no tipo misto eu vou ter tanto sintomas de depressão quanto sintomas de mania ou hipomania ali ao longo do mesmo período. Incontinência afetiva, eu sempre lembro do termo incontinência urinária, né? Incontinência urinária, eu não consigo segurar o xixi, escapa contra a minha vontade. Incontinência afetiva, a gente pode pensar na mesma lógica de falta de controle, de falta de manejo, escapando a minha revelia. O indivíduo não consegue conter de forma alguma sua reação afetiva. A resposta afetiva ocorre geralmente em consequência a estímulos apropriados, mas é sempre muito desproporcional. Então, por exemplo, alguém contou uma piada, eu vou rir? Tá, então tá proporcional ao estímulo. Na incontinência afetiva, a pessoa vai rir muito alto e por muito tempo. Tipo, todo mundo já parou de rir e a pessoa continua rindo. Ou ela chora, mas daí ela chora e muito e enfim. Podem ocorrer em quadros de depressão ou mania, estados graves de ansiedade e esquizofrenia. Quadros psicoorgânicos, como encefalites, tumores cerebrais, doenças degenerativas do sistema nervoso central, síndromes frontais, síndromes pseudobulbar, enfim. Então, novamente, é sempre importante um diagnóstico diferencial, né? A gente só atribui a transtornos mentais, a causas emocionais, psicológicas, quando uma causa orgânica
foi descartada. Embotamento afetivo e devastação afetiva. É uma perda profunda, uma devastação de todo tipo de vivência afetiva. Diferentemente da apatia, que é basicamente subjetiva, o embotamento afetivo é observável, constatável por meio da mímica, da postura e da atitude do paciente. Ocorre em geral nas formas negativas e deficitárias da esquizofrenia. Para quem já visitou hospitais psiquiátricos, CAPs, é muito fácil de perceber o embotamento afetivo nos pacientes. Como aqui o Dalgala Rondo coloca, é um quadro observável. A pessoa, ela não demonstra sentir emoção nenhuma. Às vezes você até conversa com ela e ela nem te direciona o olhar. Na minha experiência de fazer várias visitas técnicas, né? A gente vai acompanhado de no mínimo 10 alunos, então imagina um grupo grande de pessoas que naturalmente chama a atenção das pessoas. Nos quadros de esquizofrenia em que a gente percebe o embotamento afetivo, nem olhar para o grupo eles olham, a gente passa, olha e eles nem dão bola, né? Então a gente vê aí essa característica do embotamento afetivo. Quando fala das formas negativas, seria referente aos sintomas negativos da esquizofrenia, que a gente vai ver lá no próximo semestre, né? Mas só para você ter uma ideia, os sintomas positivos seriam delírios e alucinações. Alucinações a gente já viu na senso-percepção, então os chamados sintomas positivos. Sintomas negativos, embotamento afetivo, apatia, avolia. Então, os sintomas negativos da esquizofrenia podem se assemelhar bastante a de um quadro depressivo. Bom, afetividade e transtornos mentais. Então, no transtorno depressivo é uma característica central, tanto que o nome da categoria era transtornos de humor, né? Agora entrou na categoria transtornos depressivos, em que basicamente se vê o humor triste. No entanto, em crianças e adolescentes, ao invés de se identificar o humor triste, muitas vezes se percebe o humor irritável. Então veja porque é da característica do transtorno de humor. E aí é muito típico dos quadros depressivos a apatia, a avolia. No quadro de mania, eu posso ter a euforia ou também a irritabilidade. Lembrando daquele termo que a gente viu lá no início, a distimia, que é a alteração da afetividade, no transtorno depressivo eu teria uma distimia hipotímica e na mania eu teria uma distimia hipertímica. Na esquizofrenia, comum, avolia, apatia, embotamento afetivo. No transtorno da personalidade borderline, é típico a labilidade emocional, alternando em extremos, irritabilidade, tristeza, raiva, fúria, enfim, assim por diante. Transtorno da personalidade histriônica é praticamente o transtorno camaleão, né? Em que a pessoa ela vai assumir uma resposta emocional afetiva muito de acordo com o ambiente onde ela se encontra, e aí a gente vai ver talvez uma incontinência afetiva ou até uma labilidade afetiva, pensando no que está mais de acordo com aquele momento. E demências e outras condições psiquiátricas. Então, assim, a gente sabe que os quadros demenciais, eles geralmente vão acontecer lá na terceira idade, 60, 65 ou mais, mas a gente pode ter quadros demenciais de início precoce. Então eu diria assim, de forma precavida, peguei o indivíduo com 40 anos ou mais para avaliar,
eu vou avaliar as funções mentais, em especial a memória, vou avaliar o estado de humor dele, vou avaliar quadros demenciais na família. Então, é isso.